tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui dando continuidade ao nosso episódio de alfabetização. A gente fez uma gravação e tem muito assunto para falar sobre isso. E a Fer não estava com a gente nesse dia e ela tem uma participação fundamental nesse assunto para trazer não só o conhecimento técnico dela sobre isso, e também a própria experiência. Então, tem pano para manga aí. Você traz aí o assunto que a gente só... Então, o que eu queria contribuir com isso, né? Eu queria contribuir para a gente tornar esse processo da alfabetização uma coisa prazerosa para as crianças, né? Porque o que a gente tem visto ultimamente é que parece que alfabetizar tá igual passar no vestibular, né? Tem uma competição, assim, uma loucura, uma coisa over mesmo, de superestimulação e de uma alfabetização precoce mesmo para as crianças, né? Uma pressa, né? Todo mundo quer que cada vez mais cedo a criança comece a ler e escrever, né? E, poxa vida, pessoal, vamos deixar as crianças ser criança, né? Acho que a gente, enquanto mães, pais responsáveis, essa é uma dos nossos objetivos, assim, né? Enquanto pai e mãe responsável, né? Oferecer a possibilidade dessas crianças terem um desenvolvimento saudável, né? E não que traga agonia, desespero, ansiedade para o processo, né? E o quanto é maravilhoso alfabetizar, né? Se desenvolver e aprender uma coisa nova, assim, né? Então, eu trago um pouco da minha experiência com a minha filha, que se alfabetizou em casa, sozinha. Ela não ia para a escola até os 7 anos. E ela se alfabetizou em casa com o processo dos espaços preparados, que é o trabalho que eu atuo atualmente, né? Ajudando as pessoas a prepararem os espaços para as crianças em casa. Então, isso foi um processo muito natural, né? Foi uma coisa que foi sendo conquistada organicamente por ela, e não por pressão e por superestimulação, né? Então, ela sendo criança, ela brincando, ela tendo os espaços preparados, ela foi naturalmente adquirindo essa habilidade e decodificando os códigos, porque a alfabetização nada mais é que isso, né? É a criança começar a entender o código. E a gente vive numa sociedade onde o código está em todo lugar. Então, assim, ela anda para a rua, ela vê placa, ela tem livro, ela tem toda a parte da tecnologia também, onde tem ali, que é símbolo, né? Nada mais é do que são símbolos, as letras. E aí ela vai entendendo como esses símbolos se materializam, vamos dizer assim, né? E ela consegue fazer isso, né? Essa é uma coisa... Você vê... Olha agora, momento entrevista, tá? Não, porque é muita dúvida e muita curiosidade também para entender como é que é esse processo, né? E eu acho assim, não que a gente vá ensinar ou dar dicas de como alfabetizar em casa, não é isso, mas assim, eu entendo que por trás disso, por trás dessa sua decisão, existe uma forte crença, né? Até mais forte do que uma crença, você sabe como é que funciona o ganho e o benefício quando a criança é respeitada nesse tempo, no próprio tempo de desenvolvimento, do próprio desenvolvimento, né? Do alcance dos marcos aí. E antes da gente começar, você falou uma coisa tão legal. Repete um pouco isso sobre como é que essa coisa natural, né? E, enfim, não é ela que alfabetiza, mas é a alfabetização que chega quando ela já está pronta para isso. Foi alguma coisa nesse sentido? Porque assim, o que acaba acontecendo, né? Dentro desse processo, porque é um processo, a alfabetização é um processo, né? E dentro desse processo, se a gente superestimula a criança, ela vai aprender. Porque a criança naturalmente vai aprender. Se você fica ensinando para ela, ela vai aprender. Só que o que acontece? Um dos problemas que vai aparecer lá na frente, porque não é hoje. Hoje eu estou ensinando e ela está aprendendo, mas aí vai ter uma consequência disso, né? E aí, a consequência disso ser uma coisa natural, que a criança vai adquirindo, porque ela tem habilidade já intelectual para decodificar e para entender isso, vai fazer com que essa criança entenda o processo, entenda as letras como o sentido de tudo aquilo, né?
E se ela tem essa alfabetização forçada, lá na frente ela pode se tornar um analfabeto funcional, que é uma coisa que a gente vê muito acontecer, que é o quê? A criança sabe o código, mas ela não sabe colocar sentido naquele código. Então ela lê um texto, por exemplo, ela não consegue entender nada daquilo ali, né? São só palavras, não faz sentido as palavras. Então essa é uma consequência de você alfabetizar forçando e de você alfabetizar no tempo, certo? Né? Então, assim, uma coisa que eu falo muito para os pais e para as mães, né, para eles ficarem atentos, é que quando a gente, né, a gente era mais novo, não tinha essa corrida, né, a gente não passava no vestibular da alfabetização, e aí a gente se alfabetizava naturalmente, né? Naturalmente não, com, né, o incentivo natural, assim. Tem essa pressão, né? Enfim, tem, né, o processo e tudo mais. Mas qual que era a diferença, né? A diferença é que... Ai, me perdi aqui agora. A gente, quando era mais novo, a gente não tinha toda essa pressão, né? A gente se alfabetizava até mais velho, na escola, né? Mas com todo ferramental, mas, sei lá, com 7, 8 anos. Exatamente, isso que eu ia falar, que quando a gente estava, né, lá na nossa época, se alfabetizando dessa maneira, né, na escola e tudo mais, a gente começava a ler e escrever com 8, 9 anos, né? Hoje a gente está vendo criança com 3 anos, 3, 4 anos, assim. E enfim, eu passo mal de ver uma coisa dessa, assim, porque não é natural, não é um processo natural. Né? Mas, Fê, e meninas também, o que vocês acham que faz com que, né, os pais queiram, né, alfabetizar antes, queiram que o filho já saiba ler, já saiba escrever tão pequeno, assim? Lu, eu vou fazer uma vírgula e dizer que talvez isso você esteja vendo com mais frequência porque a tua filha é mais velha. Eu vejo muitos pais de crianças bem mais novas, um aninho e pouco, muito preocupados com a questão da estimulação em casa. Às vezes a criança ainda não está indo para a escola, ainda não está indo para a creche, então tem uma preocupação muito grande em eu preciso compensar o fato da minha filha não estar num ambiente em que vai dar essa estimulação para ela, como se a criança não fosse capaz, por conta própria, de aprender e se desenvolver no brincar, nessa coisa despretensiosa e muitas vezes desvalorizada. Então, assim, acho que tanto para a alfabetização quanto para esses estímulos, acho que vamos complementar essa pergunta aí, que eu acho que o raciocínio para coisa pode ser o mesmo. Não, e também tem a questão do marketing, né? As escolas, elas colocam isso como marketing, sabe? Venha para cá, para essa escola, porque seu filho vai ser alfabetizado. Então, vira um status, sabe? Assim, nossa, ele já sabe. Né? Eu vejo isso também como uma cobrança assim, da sociedade, uma coisa devido à globalização, tudo está muito rápido, tudo está muito assim, então dá a impressão, inclusive assim, de todas as famílias, ou até às vezes a gente sempre está devendo algo, atrasado ou faltando com algo, nossa, a preocupação é assim, nossa, será que meu filho vai ficar para trás? Ai, será que ele vai... Então, assim, às vezes a gente acaba vendo na mídia, ou no marketing da escola, ou da própria sociedade, enfim, com tantas cobranças, que se a gente não tiver o discernimento e a clareza de calma, cada criança tem o seu tempo, você entra nessa roda viva. E essa roda viva aí que cada pai aí precisa ter a clareza para definir o tempo do seu filho e o processo de cada criança, né? Porque quando eu digo natural, não é natural assim, larga que, entendeu? Não, natural é no sentido de que confiar, no tempo dele, né? Confiar na criança, confiar no processo de desenvolvimento, confiar que tá tudo bem, ter essa calma, né? E por isso que é tão importante a gente estar em contato com conteúdos de qualidade, né? E não ser pego por esses gatilhos aí de agonia, né? Eu acho que o que a Ká falou também, esse negócio, por exemplo, da comparação também com o outro, né? Então, por exemplo, você vê hoje, né, sei lá, no Facebook, no Instagram, lá a mãe postou a foto da filha de 3 anos já escrevendo o nome dela, sei lá, já perdi a referência. E aí todo mundo fica, não, mas meu filho tem 3 anos e não sabe escrever ainda, não, vamos lá, senta aqui, vamos aprender as palavras. Então, acho que essa comparação, né? Como é que meu filho vai estar lá na frente se hoje ele está atrasado?
Pois é, eu não tem acho que nada essa visão disso. é mais do que uma comparação, Lu, é uma competição. É meio velado, mas assim, na escola da minha filha, que está com 6 para 7 e está nesse momento, eu vejo assim duas coisas. Eu sou da ala dos pais relaxados, eu nunca tive uma questão em relação à alfabetização, mas tem algumas pais, algumas mães que são os que sempre reclamam ou que estão ansiosos sobre alguma coisa, seja alfabetização, matemática, quando é que meu filho vai aprender, né? E acaba sendo uma corrida para ver quem chega primeiro. Eu sinto um pouco isso, né? E Meu só filho, quem perde com isso são as crianças. Exatamente, porque aí o que eu acho que isso se torna é mais sobre os pais do que sobre as crianças. Então, assim, o meu valor é determinado, a minha capacidade é determinada pela minha capacidade de fazer com que o meu filho se alfabetize rápido, né? Então, eu acho que os pais, a mãe e o pai, têm que olhar para elas e ver a sua própria ansiedade, sua própria questão, né? Porque, assim, na minha cabeça, se eu estou pagando a mensalidade que eu estou pagando na escola, eu posso ter alguma expectativa que eles tenham algum planejamento de alfabetização. Assim, eu já perdi conta das vezes que eu falei para a mãe, disse assim, você acha que seu filho não vai se alfabetizar? Outro dia eu disse, não se preocupe, a sua filha vai ler. Ou então, assim, não se preocupe, porque a escola está com esse planejamento lá. Ela não vai esquecer de ensinar o seu filho a ler. Então, eu acho porque não é a escola que ensina, é a criança que aprende, sabe? É a vida que ensina, tudo ensina. A escola é só um lugar. Né? Isso é natural. A gente falou um pouco disso no episódio passado, e se você não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha também lá, porque acho que uma coisa complementa a outra, e a gente falou um pouco disso também, dessa questão do quanto que a gente vem numa roda há muitos anos, há muitas décadas nesse modelo, e que alguma geração de pais aí tem que virar essa chave e, cara, seguir um outro caminho, abrir uma porta diferente e falar, não, peraí, agora o caminho é esse. Porque assim, é como se, então agora os pais que fazem assim são os vilões, né? Não, os pais que são assim são os pais que talvez não perceberam o quanto que aconteceu com eles, que forma que aconteceu, será que tá certo, será que tá errado? O que eu ganhei, o que eu perdi com isso? Talvez não parem para e acaba nessa máquina, né? Que a Paty falou, dessa competição, dessa comparação, que começa na escola, que começa com esse negócio de qual é a média, e ler em voz alta quando cada criança tirou, né? Quanto que cada um alcançou e tal. Então, algumas práticas desse modelo de ensino que a gente tem são extremamente arcaicas e que representam uma coisa muito, muito ruim, assim, né? Nessa interpretação sutil da coisa. Então, Agora, só para finalizar, para a gente finalizar essa questão, eu vou indicar esse livro aqui, ó, para essas mamães todas lerem. É um livro incrível e ele fala o que aqui? Dentre todas as coisas que ele fala, uma das coisas que ele fala é o seguinte, que nós, como seres humanos, temos naturalmente a capacidade de ter empatia e de se socializar, né? Somos seres sociáveis e que a gente foi perdendo isso pelo modelo americano. Que o modelo americano vem entrando cada vez mais dentro da gente nessa competição, nessa comparação, e que isso que faz a gente ficar nessa agonia. Porque a gente tem que fazer esse resgate do que é natural para o ser humano, que é o coletivo, que é o social, e que está falando aqui nesse livro que é maravilhoso e que eu super recomendo para todas vocês que estão assistindo. Eu também quero. Então assinem o nosso canal, porque a gente dá dicas muito boas e a gente está assim, todas nós estamos num processo, né, de autoconhecimento e de oferecer o melhor para nós e o melhor para os nossos filhos e o melhor para você também que está aqui com a gente. Então se inscreve no nosso canal e vem junto com a gente que estamos junto, né? Estamos juntos, estamos aprendendo junto. Estamos aprendendo para ensinar vocês e estamos aprendendo para ensinar a gente mesmo. Nossos filhos, né, estarão juntos aí. Porque ser mãe na real é? Diz você aí.
Ser mãe, na real, é confiar. Confia. Entrega. Aceita e agradece. Beijo. Ficou massa, hein? Ficou bom. E aí, Aí, pausa. stop recording. Ixi, gente, não sei. Mas tudo bem, enfim. Não quer dizer que a gente está velha, não. É que é muita informação, tá? Na nossa vida. Eu não entro nessa paranoia. Daqui a pouco. Vambora. Eu resolvo. Não. Então vamos fazer o quê? Vamos gravar só esse ou vai ser continuação? Isso. Continuação. Só esse. Tá? Não importa qual decisão. Diana, vamos tomar uma decisão. Faz o link. Vou fazer! Faz o link. A gente